comidas que às vezes a gente nem tem ideia do valor, porque são muito caras. Então, nos pratos do rei, era o que estava sendo oferecido. Porém, Daniel, sendo um homem de Deus, sendo um homem de princípios, o que ele disse? Ele propôs em seu coração e disse da seguinte maneira: eu não vou me alimentar da comida do rei, porque Daniel tinha princípio. Ele dizia: não vou me contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deus fez com que se achasse graça aos olhos de Daniel. Deus via graça aos olhos de Daniel. Então Deus permitiu que muitas situações acontecessem com Daniel, para que eu e você aprendêssemos como nós devemos nos comportar diante do nosso Senhor, nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Então ele disse o quê? Ele colocou assim, que ele deveria ali não se alimentar daquela comida e deveria se alimentar somente de legumes e água. Então ele estava dizendo ali para aquele chefe dele, falou assim: ó, eu só vou comer, eu vou me alimentar de legumes e água. E ali foi aceita essa proposta de Daniel. O que acontece? Muitos pensaram que ao Daniel aceitar essa proposta, Daniel e seus amigos ficariam magros, doentes, ali ficariam sofrendo, com o semblante caído. Mas ao ler a palavra você vê que não foi isso que aconteceu. No versículo 15 diz que ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os moços que comiam da porção do rei. Então imagina que ele falou assim: aqui não, eu não vou me alimentar dessas imundícias do rei, porque tudo aquilo que não é de Deus não presta para nós, porque nós somos filhos de Deus. Então Daniel falou dessa seguinte forma, seguiu essa postura de homem de Deus, ficou ali, se destacou naqueles moços, porque a palavra diz, e conforme você estuda, você vê que aparentemente ele tinha entre 17 a 20 anos, ele era novo, juntamente com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Então assim, ele não tinha experiência, ele não tinha maturidade, mas ele era já um homem escolhido por Deus, ele era de Deus, ele tinha postura, e quem tem postura incomoda onde ele chega. Quem tem postura causa inveja, quem tem postura, as pessoas falam por quê? Porque ele se acha, porque ele tem que ser diferente da maioria da manada, que ele pensa que ele é para agir diferente. Então Daniel ele causava esse problema onde ele passava, porque quando nós estudamos, nós conseguimos observar que Daniel era um homem fiel a Deus. Ele era um homem fiel àquilo que ele acreditava. Então não interessava se todo o reino estava falando que não, se para ele estava nos caminhos a qual ele aprendeu e que ele acreditava, ele não se curvava. Então o que acontece? Aqui no versículo 17 mostra
Daniel ele estava em oração, seus inimigos estavam tentando destruir a vida de Daniel. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. E olha que lindo, ele orava com a janela bem aberta. Ele sabia que era proibido fazer aquela oração. Mas Daniel não estava nem aí, porque ele não se preocupava com os homens. Ele se preocupava em agradar o grandioso. E assim nós temos que nos comportar.
se alimentar de falsidade, se alimentar de pessoas que pregam e não vivem o que pregam, de pessoas que são só religiosas, de pessoas que querem passar algo que elas não viveram. Como é que eu vou falar de casamento se eu nunca fui casada? Como é que eu vou falar de criação de filhos se eu nunca criei filhos? Como é que eu vou falar sobre ser uma boa mãe se eu não dei meu filho? Como é que eu vou querer ensinar algo que eu não vivi? Mas é exatamente esse tipo de pessoas que a multidão, que a galera que não está com o Senhor Jesus Cristo gosta. Eles gostam de movimento. Na minha pequena caminhada com o Senhor, desde criança, eu já venho acostumada com esse tipo de pessoas. Eles gostam de se aparecer. E quando chega a adversidade, eles são os primeiros a sair dos caminhos do Senhor. Eles não querem ouvir a palavra, não querem meditar e querem uma vida de facilidade. Não tem postura, não tem excelência, tudo deles é o melhor e assim vai indo e julga quem está no caminho do Senhor. Fala, você não está lá naquela igreja? Cadê a bênção? Cadê a sua bênção? Você ainda está doente, você não prospera. Eles não cuidam do que Deus deu para eles, cuida da vida dos outros. É por isso que não há crescimento. Há crescimento de número, mas mudança de vida não há nenhuma. Não há nenhum. Evangelho é mudança de vida hoje, não é amanhã, depois, é hoje. É mudar de vida hoje, agora. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele não olha para a aparência, ele não está preocupado com o número, ele está preocupado com transformação de vida. E como é que eu vou querer me transformar? Se eu não quero ouvir a palavra, se eu estou dentro da prostituição, vem uma palavra falando de prostituição, eu não quero, eu vou ouvir. Vem uma palavra falando sobre coisas erradas, práticas erradas, eu não vou ouvir, eu vou para outra igreja, porque ela é melhor. Porque lá só tem 8 músicas e 5 minutos de palavra. É a palavra que orienta, é a palavra que sustenta, é a palavra que mostra onde você está errando. É a palavra do Senhor, não é do pastor, não é do vizinho, não é irmão, é a palavra. É por causa da palavra que foram inspirados, até o direito foi inspirado através da palavra. Os 10 mandamentos vêm nos orientando, ali todos os personagens bíblicos vêm nos orientando, o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que agir, aonde é que nossos filhos têm que estar indo, né? Vai ter uma festa pagã lá, eu não vou deixar meu filho ir, porque eu vou ter postura de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, eu não vou ser religiosa, eu vou ser o quê? De Deus, onde quer que eu pisar. Ah, mas vai ter uma festa lá, não sei aonde, mas a criança vai, é criança. Não é criança, mas já é escolha de Deus. Ele não vai pisar em lugar contaminado por Satanás. Porque se você não sabe, todas essas festas pagãs, elas são oferecidas para o diabo. Então, se eu vou deixar o meu filho, o meu ser mais precioso, pisar nesse lugar, eu estou dando legalidade para Satanás trabalhar na vida dele. E às vezes ele não vai trabalhar agora não, vai trabalhar daqui a 5 a 10 anos, e você vai saber, meu Deus, de onde que está vindo isso? Foi lá atrás que você permitiu teus filhos, tuas filhas pisar em lugares que não deveria pisar. A minha obrigação é orientar, porém não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. E é por isso que eu falo. Então, o que acontece? Daniel tinha postura. Ele não comia das iguarias do rei. E eu nem vou falar sobre a fornalha. Todo mundo conhece a história da fornalha. Eu nem vou falar que eles foram jogados e falaram. Não tem problema. O nosso Deus vai nos salvar. É essa a postura que o crente tem que ter. Ah, mas se você não for, vai acontecer isso. Deus está na minha frente. Ou eu acredito em Deus ou eu sou religioso.
Porém, nós, aqui no Brasil Paraíso Simposinho, enquanto nós estivermos na liderança, nós não vamos comer das iguarias de Satanás. Nós não vamos deixar de pregar a palavra para que as pessoas venham se assentar e se sentir confortável. Aqui é um lugar de mudança, de relacionamento com Deus e de mudança na palavra. E não para mim continuar fazendo tudo que é errado e me divertir. Lugar de se divertir é no shopping, vai entender a casa do Senhor. A casa do Senhor é para a gente aprender, melhorar, evoluir. É para a gente chegar em casa hoje e falar assim: o que eu aprendi hoje? Eu aprendi que eu tenho que ter postura. Eu tenho que falar não é não diante do Senhor. Porque Deus é quem vai cuidar da minha causa. Não sou eu que vou me justificar. Porque o justo, diz a palavra, não se justifica. O justo nunca vai se justificar. Porque quem nos justifica é o Senhor nosso Deus. As horas